Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 ou informativo mensal do BRCR11, o Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office Funds. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele, né? Basicamente o relatório fala dos dados, apesar de ser informativo mensal de setembro, fala dos dados além de agosto, mais dados financeiros de julho, tá? Então, por isso é um dos primeiros relatórios aí a sair na virada do mês, tá? Bom, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal. FIIs e Fiagros é o nosso carro-chefe, né? Então se inscreva aí, ative as notificações, deixa o seu like também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E nos comentários vai estar esse relatório gerencial para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o nosso link do Telegram. Então, vá lá no nosso grupo do Telegram, se inscreva, conversa com outras pessoas e também a gente está com o nosso área de membros aberta, tá? Então vai lá, conheça a área de membros, tem algumas preferências de pedidos de vídeo, inclusive se você for membro do canal, tá bom? Vamos lá então, relatório de setembro do BRCR11, então fundo de lajes corporativas, tá? Que investe aí, em lajes corporativas, aí tem desde 2012, tá? Um fundo administrado e gerido pela BTG Pactual, tem uma taxa aí de administração de 0,25% sobre o valor de mercado e também sobre o valor de mercado e a taxa de gestão, tá? Que está aí ainda em 1,10% e provavelmente a partir do próximo mês vai começar a pagar 1,50%, né? Vamos ver se tem alguma notícia em relação a isso. 7 emissões o fundo já fez, né? São mais de 26 milhões e 600 mil cotas emitidas e o código de negociação na Bolsa de Valores é BRCR11, prazo de duração determinado e ele é para investidores em geral. E a característica dos fundos que a gente fala aqui no canal, tá bom? Bom, falando aqui sobre outros indicadores, né? Então, valor de mercado aqui, que tem base o mês de agosto, tá? O último dia útil do mês de agosto, fechou em 1,88 bilhões de reais, né? É o valor de mercado do patrimônio do fundo. O valor da cota encerrada lá foi R$ 70,40. Então teve uma alta bastante substancial, como todos os outros fundos de tijolo, né? Que vai ter provavelmente vai ter rentabilidade muito alta nesse relatório de agosto, que muitos subiram muito de preço, né? E a gente vai ver a rentabilidade, qual foi a rentabilidade do BRCR11 um pouquinho mais para baixo. O valor patrimonial do fundo está em 2,69 bilhões de reais, não está muito abaixo ainda, né, em cerca de 30% ainda descontado. Valor patrimonial R$ 100,96. O rendimento anunciado lá em julho, né, lembrando que isso aqui é dado de julho, foi de 47 centavos, que dá aí um dividend yield anualizado, né, uma projeção, somados, né, os últimos 12 proventos, dá aqui um retorno em dividendos de 8,3%. A liquidez média diária no mercado foi de 2,6 milhões, são 151 mil cotistas hoje na base. Então, se você é um deles, se inscreva aí no canal, que normalmente todos os meses é o primeiro relatório a ser lido aqui na virada do mês, é do BRCR11, tá? Então, para você se atualizar, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações. A vacância hoje do fundo ainda está bastante alta, né? São 20% de vacância financeira e quase 25% de vacância física. Hoje o fundo tem 15 imóveis, sendo que são imóveis diretos e imóveis indiretos, né? E o que vem a ser os imóveis indiretos são investimentos feitos através de outros fundos imobiliários, tá? É o que o BRCR11 faz em parte do seu portfólio. A gente vai ver um pouquinho mais para o final do relatório aqui a parte do portfólio do fundo. Então fique ligado aí com a gente, você que está estudando o fundo, né? Bom, aqui com relação aos imóveis AAA, né? 80% em relação aos imóveis classe A. Últimas notícias então. Novo contrato de locação no EZ Tower. Então teve aqui um novo contrato aqui, né? Ele destaca isso, um contrato aí destacando os esforços, né, da gestão do fundo. Então em agosto assinou um novo contrato de 6 anos, uma área aí de quase 2.000 metros quadrados. Outra nova locação foi de manutenção da ocupação do fundo, né, no Cidade Jardim. O que aconteceu aqui foi uma
Uma empresa saiu, né, rescindiu o seu contrato lá no Cidade Jardim, e uma empresa que já tinha um contrato com o fundo no próprio imóvel expandiu então a sua área. Então o novo contrato é uma expansão de um outro inquilino do prédio que possui uma área bruta locável de 1.466 metros quadrados. Então esse contrato ele inicia agora em setembro, vai ter duração de 5 anos e vai manter 100% de ocupação do Cidade Jardim. Outra na contramão, né? Que ele fala aqui já, na contramão do movimento de retomada, teve aí uma renúncia de contrato de locação ou um anúncio de rescisão, né? No Eldorado. Então é uma rescisão do locatário, né? Que se anunciou, né? A solicitação ali de rescisão, uma área de apenas aí 500 metros quadrados. Bom, vamos seguindo então aqui, né, nas notícias. Aqui ele fala sobre o informativo trimestral, né, que saiu aí no início de agosto. Então você procura lá, pode procurar no Status Invest ou no Funds Explorer ou então no Clube FI. Lá tem os relatórios e os fatos relevantes, qualquer anúncio em relação aos fundos negociados na bolsa, tá? E o retorno aos cotistas, ó, que a gente vai falar aqui da rentabilidade, né, que eu falei, a maioria dos fundos de tijolo, praticamente todos, né, teve alta nesse período de agosto depois do anúncio da deflação, né, um IPCA negativo aí que fez muitos fundos de papel inclusive cair e os de tijolo então subir, né, no movimento contrário que a gente tem visto nos últimos aí praticamente 20 meses, né, mais de 20 meses, né, nos últimos 2 anos e meio, né, a gente tem visto um movimento de valorização dos FIIs de papel e desvalorização dos FIIs de tijolo. E após o anúncio aí dessa deflação, a gente viu um movimento contrário pela primeira vez, né? Então, os fundos de tijolo dispararam os preços, depois da queda que vem tendo desde outubro do ano passado, dispararam os preços, né? E os fundos de papel caíram, né, nesse período aí. Então, retorno aos cotistas aqui, por exemplo, do BRCR11, ele teve uma rentabilidade positiva de quase 24%, né? Enquanto o Ibovespa, né, que na verdade é o índice das ações, não é o índice dos fundos imobiliários, o índice dos fundos imobiliários é o IFIX, né, não diz aqui sobre o IFIX, mas diz sobre o Ibovespa que foi positivo em 6,2%. Tá? Então a liquidez média dele também a gente já falou, 2,6 milhões de liquidez média diária no mercado e fechou a R$ 70,40. Aqui alguns indicadores, por exemplo, de mercado. Eu vou dar uma ampliada aqui, né, que é meio pequeno. Então, nesse indicador aqui de performance, onde a gente tem, por exemplo, desconto, né, que eu sempre cito aqui, ó, tá descontado o fundo. Então, por exemplo, o BRCR11, que no relatório passado estava aproximadamente 40% descontado, aqui já está 30%, né? Então teve aí uma rentabilidade positiva em que reduziu esse desconto aí no mercado, né? No relatório passado ele estava aí quase a 40% de desconto. O valor distribuído ele tem mantido a linearidade, né, 47 centavos, provavelmente vai anunciar os mesmos 47 agora para agosto, né, no mínimo, né, é o que a gente espera. A rentabilidade anualizada com base no valor patrimonial está 5,7% e sobre o valor de mercado 8,3%. Tá? Então a gente verifica dentro desses indicadores aqui ainda um valor aí descontado de 30% o valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Bom, vamos lá então, prosseguindo aqui, a gente tem aqui a evolução da cota e o volume médio diário de negociações, então a gente vê a distância que está aqui, o valor patrimonial, o valor de mercado, né? Uma distância aqui de R$30, né? Como é um fundo na base 100, está aí aproximadamente 30% não descontado. E aqui está a liquidez média diária no mercado que cresceu, né? O último valor aqui foi em novembro de 2021, foi 2,6 milhões de volume médio diário. Depois foi tudo abaixo disso, inclusive abaixo dos 2 milhões e agora 2,6 milhões. Então a gente verificando aí os fundos de tijolo ficando mais atrativos após o anúncio da deflação. Aqui a gente tem a evolução do número de cotistas, então teve inclusive uma alta aqui, né, considerável no mês de agosto. A gente vê aqui um salto, né, de 150 milhões não, né? 1.000 cotistas, né, quase 151 mil cotistas, pessoas físicas e pessoas jurídicas indo no sentido contrário, né? Já há algum tempo, esse gráfico aqui em queda desde 2020, né? E está aí hoje em 344 pessoas físicas cotistas do fundo. Aqui é o desempenho financeiro e operacional. Então a vacância financeira ela está menor do que a vacância física, né? Provavelmente alguma garantia contratual, né?
E a vacância financeira aqui está em quase 20%, e a vacância financeira, né, quase 20%, e a física em quase 25%. Né? Então aí um quarto do seu portfólio ainda com vacância, né, vagos ainda, e o maior ainda permanece, né, aqueles três, né, que a gente sempre tem comentado aqui, né, o Senesp, 27 mil metros quadrados, né, o que está com maior vacância aí no fundo hoje, 14 mil metros quadrados do Torre Almirante e 11 mil metros quadrados de vacância o Diamond Tower, né, os dos três maiores aí com mais relevância e que contribui muito para esse percentual de vacância de 25%. Aqui é os indicadores de resultado, o fluxo financeiro, né, o lucro contábil foi de 19 centavos por cota, o fluxo financeiro ajustado que foi de 44 centavos e a distribuição foi de 47. Né? Qual é a base que o fundo usa para distribuição? É o fluxo financeiro. Né? O fluxo financeiro é o que ele usa com base para a distribuição. Então, aqui nesse caso, distribuiu mais do que o resultado de caixa, que é o fluxo financeiro, mas a gente verifica que o fundo procura manter uma linearidade, inclusive quando tem também resultados maiores, tá? É o que a gente verifica aqui nesse gráfico. E o resultado contábil, né, é pelo regime de competência, que a gente pode depois falar isso aí com mais propriedade mais para frente. Bom, aqui é a composição do fluxo financeiro, né? Então teve uma redução de junho para julho, né? De mais de 6 centavos, aí 7 centavos, né? Aproximadamente. Então teve uma queda aí no fluxo financeiro. Nas informações financeiras a gente verifica aqui os resultados que o fundo obteve. Então aqui é o balanço patrimonial, né? Onde foi apurado aquele lucro que ele falou lá de 19 centavos por cota, né? E aqui foi o resultado com as propriedades, né? Em julho teve um aumento de resultado, como a gente verifica aqui, de 4,1 para 5,4 milhões, né? O maior aqui é a receita de aluguel, né? Tem despesas financeiras, né? Que consomem bastante os resultados do fundo, né? São as alavancagens, né? Os financiamentos que o fundo possui. Então, essas despesas financeiras basicamente é o serviço da dívida. E aqui tem algumas outras receitas que ele tem, né, de CRIs, de LCIs, né, onde o caixa fica aplicado. E o lucro líquido do período foi de 4,9 milhões e o fluxo financeiro ajustado foi de 11,6 milhões. Então, provavelmente parte dessa despesa financeira ela não é efetivamente paga, ela é apropriada na contabilidade. Ela é apropriada pelo regime de competência, mas deve ter algum mecanismo aí de desconto, né, por parte da financiadora, né, responsável pela securitização, que deve ter dado esse benefício ao fundo aí, então não pagar parte dessas despesas financeiras, o que dá esse resultado normalmente, um fluxo financeiro um pouco maior, e acontece isso em outros fundos, tá, que normalmente tem alavancagem. Nesse período aí, principalmente de pandemia, muitos pegaram esse artifício aí para poder ter um volume aí de financeiro um pouco maior, né? Aqui é com relação ao portfólio. Então a gente verifica aqui o detalhamento de cada imóvel, né? Direto ou indireto, aqui não tem importância, né? Mas a gente verifica as vacâncias que o fundo hoje obtém, né? Dentro em relação ao valor de 25, quase 25% aqui de vacância, né? Como a gente falou, o que contribui mais aqui é o Senesp, que tem hoje aí então 54% de vacância, o fundo, né? O fundo em si tem 54% de vacância nele, né? Então mais da metade dele está vago. O segundo aqui é o Diamond Tower, não, o segundo é o Torre Almirante, 58%, então está pior do que o Senesp, né, em relação ao percentual de vacância. E aqui o Diamond Tower com 30% de vacância individual, que contribui bastante para essas quase 25% de vacância do fundo. Falando de receita, então, né, 72% das receitas vêm dos imóveis classe AAA, né, de alta qualidade, alto padrão. Né? Dentro das regiões, 70% da receita vem de São Paulo. Por setor, né, por setor específico, quase 16% vem do setor financeiro, né? E aqui a gente verifica a composição da vacância por ativo, né? Então o Senesp, como a gente vê, tem a maior parte aqui de vacância quando a gente analisa aqui o gráfico de rosca. Ainda falando do índice de reajuste, a maioria então dos contratos são reajustados pelo IPCA e o cronograma de vencimento, mais da metade vence só a partir de 2026, então nessa parte de contrato o fundo está um pouco mais saudável, né? Também, né?
O único problema do fundo que eu vejo realmente é a vacância, né? Quando você resolver esse problema de vacância, vai voltar o fundo a pagar bons proventos, né? E quem acreditar agora vai colher o fruto daqui a 2, 3 anos provavelmente. Dentro da tipicidade dos contratos, maioria contratos típicos, né? Característica dos fundos de lajes corporativas. E quem tem a maior participação hoje em relação à receita contratada é a Petrobras com 14,8%. Bom, aqui em relação à apresentação geográfica do portfólio, então a gente verifica que em São Paulo o fundo tem 10 imóveis, né, entre imóveis diretos e indiretos, e no Rio de Janeiro tem outros 5 imóveis entre diretos e indiretos, concentrados aqui na Barra da Tijuca e no centro do Rio de Janeiro, aqui é a linha de tempo, né, de aquisição dos fundos, né, de compra e venda dos imóveis que passou pelo portfólio do fundo, e esse aqui é a estrutura organizacional. Para a gente encerrar então aqui, eu vou mostrar para vocês os imóveis diretos que o fundo tem, são esses daqui. Então são 9 imóveis diretos, o fundo tem a propriedade direta do imóvel e outros aqui que ele tem, que são 6 imóveis indiretos, né? A gente citou lá em cima o EZ Tower, por exemplo, né? O Cidade Jardim também, que teve locações, né? Mas são imóveis que o fundo tem participação indireta através desses fundos imobiliários aqui. Tá? O MV9 também, através do Prime Portfólio ele tem outros três imóveis também aqui indiretamente, tá bom? Então é isso aí, esse é o relatório gerencial do BRCR11, fundo de lajes corporativas. Ao meu ver, o fundo está aí numa tendência, né, de recuperação, assim como os outros fundos de lajes corporativas. Teve uma rentabilidade positiva, né? Quem comprou em julho já teve uma rentabilidade de 23%. Então o fundo tem os fundos de tijolo aí teve uma precificação muito grande aí no mercado nesse mês de agosto, e é um fundo para você investir agora e acreditar nele, né, para que ele possa aí retomar lá para que, ao meu ver, daqui a uns 24 meses provavelmente, tá ok? Então é isso aí. Relatório do BRCR11, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente. Se você é cotista do BRCR11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do BRCR11, nunca fui e não pretendo ser no momento. Tem outros fundos de laje corporativa na minha carteira. Se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? E também visite a nossa área de membros, é a forma de você ajudar o canal aqui a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.